Bom, do Rio de Janeiro agora para Londres, ligação São Paulo-Europa. Ulisses Neto já está aqui conosco. Preocupação com o coronavírus. A Itália, por exemplo, fechando escolas e o Reino Unido também com mais casos. As últimas informações, preocupação por aí, Ulisses. Muita preocupação, viu, Tiago? Aqui em Londres, 12:30, uma quinta-feira horrível, carrancuda, com muita chuva, tempo fechado aqui em Londres e os termômetros marcando 6 graus em Westminster. Vamos começar pela Itália, como você disse, todas as salas de aula hoje amanheceram fechadas e vão permanecer assim pelo menos até o próximo dia 15. A decisão de suspender as atividades em escolas e universidades do país foi anunciada ontem pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte. A medida pretende auxiliar as ações de combate ao coronavírus, que segue se alastrando pelo território italiano, principal foco da Europa por enquanto. Os casos registrados nos últimos 10 dias já ultrapassaram a marca de 3.000, mais de 100 mortes foram registradas no país. O governo ouviu especialistas e conversou com lideranças locais antes de tomar essa decisão, para fechar as escolas e reduzir a transmissão do coronavírus, além, é claro, de também dar um certo alívio para o sistema público de saúde lá na Itália, que está sob forte pressão nessas últimas 2 semanas. Aqui no Reino Unido, os jornais de hoje falam que o país cruzou o ponto de não retorno nessa crise do coronavírus, porque os casos no país dispararam nas últimas horas. Já são 90 infecções confirmadas e, assim como na Itália, os números começam a mudar em progressão geométrica desde ontem. Tanto que o governo havia anunciado um plano de combate ao coronavírus, já mudou essa estratégia, na verdade, passou para a segunda fase dessa estratégia, que eles chamam de a fase de atraso. O governo está estudando fechar escolas também aqui no Reino Unido, fechar portões em atividades sociais, em atividades esportivas, como, por exemplo, o campeonato inglês de futebol, porque os casos estão crescendo e o mais importante é que as autoridades aqui do Reino Unido disseram hoje que eles já começam a ser casos de transmissão dentro do país, de gente que nem foi para a Europa, que não estava também na Ásia, ou seja, a transmissão interna já começou aqui no Reino Unido também. Por isso, essa preocupação toda. As empresas aqui de Londres e de outras partes da Inglaterra também, sobretudo do mercado financeiro, estão alertando seus funcionários a tomarem medidas de precaução. Por exemplo, as viagens a trabalho estão sendo suspensas, reuniões com clientes também canceladas, só aquelas muito essenciais mesmo vão ser realizadas a partir de agora, e até as empresas estão incentivando os seus funcionários a trabalharem de casa. O governo deve dar uma medida oficial em relação a isso, sobre as pessoas ficarem em casa, evitarem o transporte público já nos próximos dias, é a expectativa aqui no Reino Unido. Vale lembrar também que o FMI anunciou uma linha específica de financiamento para os países em desenvolvimento, cerca de 50 bilhões de dólares, melhor dizendo, para que esses países se preparem para a chegada do coronavírus, e é mais ou menos o que o Reino Unido está tentando fazer no sentido de atrasar a chegada em massa do vírus para esperar o inverno passar, e aí seria mais fácil lidar com essa situação, porque nessa época o sistema público de saúde já tem que lidar com outros problemas, e ter que conter também o avanço do coronavírus com o sistema público agora, durante o inverno, é ainda mais complicado. Por isso eles estão chamando essa fase de a fase de atraso nas medidas para tentar conter o vírus. Tiago. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Ulisses, continua atento e daqui a pouco outras informações. Até já, Ulisses. Até mais tarde.